Bom dia a todos os irmãos e visitantes. Graça e paz a todos, amém? Estamos mais uma vez nesse domingo de manhã na casa do Senhor para junto nós nos alegrarmos, para junto nós louvarmos ao nosso Deus e também orarmos uns pelos outros. Convido a todos a colocarem em pé para junto nós fazermos uma oração inicial, pedindo o auxílio do Espírito Santo de Deus nessa manhã, nesse culto. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pelas nossas vidas, por mais uma vez a tua graça e a tua misericórdia ter se manifestado em nós através desse dia ao qual o Senhor preparou, através, ó Pai, desse culto que nós vamos prestar ao Senhor. Pedimos, Senhor, perdão pelo nosso pecado, nossas falhas, pelos nossos erros. Nós oramos para que o Senhor venha receber, Senhor, os nossos louvores, as nossas orações, como forma de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós e com certeza há de fazer. Assim nós oramos, Senhor, pelos irmãos que aqui estão presentes, oramos por aqueles que ainda, se porventura estiverem a caminho, que o Teu Espírito Santo venha os conduzir para junto nós te louvarmos, Senhor. Recebe, Senhor, louvores, recebe, Pai amado, o estudo que vamos ter também da Tua Palavra, que nós venhamos guardá-la, aplicá-la, Senhor, em nossa vida e também, ó Deus, como forma de evangelismo, Senhor, ao próximo. Assim eu oro, Deus, agradecido, pedindo em nome de Jesus, amém. Com os amados ainda em pé, vamos louvar o Senhor com um cântico que tem como título Deus está aqui. Amados, ainda em pé, louvemos ao Senhor com o hino do cantor cristão de número 14, o Deus de Abraão. Eterno e poderoso Pai, e Deus
nome do nosso Deus. Convido os amados que possam abrir suas Bíblias. Nós fazemos uma leitura que se encontra em Salmos 122, versículos do 1 ao 9. Salmos 122, versículos de 1 ao 9. Vamos ler responsivamente. Estarei lendo os versículos ímpar e os amados em uma só voz, os versículos pares de Salmos 122, versículos de 1 ao 9. Todos se encontraram? Amém? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, que está construída como cidade compacta. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra. Os amados poderem se assentar. Peço que nosso irmão Márcio eleve sua voz e faça uma oração de gratidão pela palavra do Senhor. Santíssimo Deus e nosso eterno Pai, em nome de Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade e privilégio, Senhor, de estar em tua casa, Pai Celestial. Queremos te agradecer pelo decorrer de toda a semana que o Senhor nos deu e que agora, Senhor Deus, nos reunimos, Senhor, como igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor, a tão grande salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por todas as coisas de nossas vidas. Queremos também, Senhor Deus, te pedir por tudo quanto será realizado neste dia, Senhor. E até mesmo aqui, neste culto, Senhor Deus, o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar e ajudar o servo que está na primeira parte deste culto, Senhor. E também, Senhor Deus, o servo que irá ministrar a tua palavra esta manhã. Nós te pedimos por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Márcio. Antes de nós meditarmos na palavra do nosso Deus essa manhã, nós vamos entoar mais um cântico que tem como título Para Sempre.
foi a nossa primeira parte, irmãos, onde nós louvamos a Deus, oramos. Vou passar a palavra ao pastor Júlio César, que estará dando continuidade à segunda parte, certamente, da palavra de Deus. Meus irmãos, bom dia a todos. Saúdo os amados irmãos com a santa paz de Jesus Cristo. Amém? Pela graça, pela misericórdia de Deus, mais uma vez estamos reunidos nesse templo, na casa de Deus, para juntos, como igreja do Senhor, nesse dia do Senhor, de forma de adoração, prestarmos agradecimento a Deus por essa semana que passou, por esse primeiro dia da semana, onde nós estamos fazendo aquilo que é para se fazer, estar na casa do Senhor. O salmista que o dirigente leu disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que a nossa alegria possa ser sempre estar na casa do Senhor. Irmãos, tem alguns pedidos de orações. O primeiro dela é pelos enfermos. A irmã Ana Paula não pôde estar conosco, está enferma. Vamos orar. Temos ali também o diácono Ademar, né, que já está conosco, veio só resolver algum problema, né, com a irmã Joana. Ok. E também precisamos... Paula, irmã, me esqueci o outro. Vamos abrir nossas Bíblias, irmão. Nós estamos estudando como viver a vida em santificação. Me lembrei, o irmão Gilmar também, com a irmã Simone, que está por Purupuru. Josué, capítulo de número 3. O versículo que nós estamos usando como versículo base é esse versículo de Josué, capítulo de número 3, versículo 5. Nós estamos meditando nesse tema, como viver a vida cristã em santificação. E aqui nós temos uma promessa através de Josué para o povo de Deus. Josué, capítulo de número 3, versículo 5. Todos encontraram? Amém, misericórdia? Amém. Leiamos Josué, capítulo de número 3, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos fazer uma brevíssima oração. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos agradecer ao Senhor pela tua grande misericórdia que já nos alcançou. Agradecer ao Senhor pela tua bendita graça que está sobre as nossas vidas. Agradecer ao Senhor pela oportunidade nesse dia do Senhor de estarmos na tua casa, reunidos no nome de Jesus como igreja do Senhor, para juntos proclamarmos ao Senhor todo louvor, toda adoração como forma de gratidão por tudo que o Senhor fez por nós nessa semana, por todos os teus benefícios para conosco. E queremos, Senhor, pedir por essa santa palavra, que a mesma, Senhor, fale aos nossos corações, para que haja nas nossas vidas transformação, consagração de vida, para assim, Senhor, que possamos receber a tua santa promessa. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, onde nós oramos por aqueles que não puderam vir por causa de enfermidades, que o Senhor restaure, Senhor, a sua saúde, para que possamos estar à noite juntos,
Oramos por aqueles que estão viajando, que o Senhor abençoe também e supre todas as suas necessidades. Assim nós oramos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Então o tema é como viver a vida em santificação. Eu disse para os irmãos que a vida cristã, ela tem 3 estágios da santificação. O primeiro estágio da santificação é quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, mediante o apóstolo Paulo, quando vai falar aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13, que por meio do Espírito Santo de Deus, que foi selado em nós, todos nós somos santos. E o apóstolo Pedro vai dizer na sua carta: sede santo, porque eu sou santo. Então esse é o primeiro estágio da santificação, onde nós nos tornamos santos por meio do Espírito Santo que habita em nós para produzirmos santidade. O segundo estágio da santificação é a santificação progressiva, onde o apóstolo Paulo vai dizer: desenvolver a vossa santificação, onde a cada dia que se passa pela leitura da palavra, pela comunhão, pela oração e por o agir do Espírito Santo, quando o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios que nós devemos nos encher do Espírito Santo, nós vamos cada dia progredindo mais nessa santificação. E o terceiro estágio da santificação é a santificação plena, onde só vai acontecer quando Cristo nos chamar aos santos céus, ou quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Aí todos nós vamos ter a santificação plena, onde nenhum pecado, nenhuma impureza vai estar nas nossas vidas. Então Josué aqui, no capítulo de número 3, quando o povo vai passar pelo rio Jordão, ele pede para o povo santificar. Quando ele diz: disse Josué ao povo, santificai-vos, ou desenvolver essa santificação, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, irmãos, a santificação progressiva, ela tem que estar sempre nas nossas vidas. E nós aprendemos domingo passado, para nós termos eficácia nessa santificação progressiva, nós aprendemos que nós devemos renovar a nossa mente. Foi isso que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quando ele diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racionais. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para nós continuarmos nessa santificação progressiva, nós precisamos a cada dia renovar a nossa mente. Foi isso que nós aprendemos. Hoje nós vamos aprender que para continuarmos com esse processo de santificação, nós precisamos consagrar o nosso corpo ao Senhor. Consagrar o nosso corpo ao Senhor. Eu peço que os irmãos abram sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo de número 6, onde o apóstolo Paulo, dizendo para os irmãos de Corinto, ele vai dar esse conselho para nós, para nos ajudar a nós nos consagrarmos o nosso corpo para o Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 6, vamos ver do versículo 18. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 18, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: fugir da impureza,
Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Então, irmãos, para nós desenvolvermos a nossa salvação, nós precisamos consagrar o nosso corpo a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim nesse versículo 19, ele vai dizer: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito? O que ele está dizendo? Que o meu corpo, o seu corpo, ele é a morada do Santo Espírito de Deus. Lembra de Efésios, capítulo de número 1? Vamos ler essa passagem de Efésios, capítulo de número 1. O apóstolo Paulo diz que esse Espírito, ele nos selou e ele mora dentro de nós. Efésios, capítulo de número 1, versículo 13. Efésios 1, 13 diz assim: o qual, ou melhor dizendo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Versículo 14, qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo que o santuário, o nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo, ele está dizendo que esse Espírito Santo, ele mora dentro de nós. E se o Espírito Santo mora dentro de nós, ele sabe o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso pensamento, aonde nós vamos, aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. O Espírito Santo é aquele qual deve ser usado por nós como santuário. Ou seja, ele é o nosso corpo, ele é a casa do Espírito Santo. Por isso, irmãos, quando nós lemos Josué, que quando o povo precisa ser santificado para poder Deus fazer maravilha nas vossas vidas, essa é a ideia do apóstolo Paulo. Não tem como Deus trabalhar nas nossas vidas, ou não tem como nós recebermos a promessa de Deus, se nós não somos consagrados a Deus, ou se o nosso corpo não é consagrado a Deus. Versículo de número 18 de 1 Coríntios, a gente vai dizer: fugir da impureza. Então o apóstolo Paulo está dizendo, parte B, que acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário e que estáis em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo. Ou seja, esse corpo aqui, ele pertence ao nosso Deus, ele é um santuário. E o versículo de número 20, ele vai dizer: porque fostes comprado por preço. Esse preço é o precioso sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Agora ele vai dizer: agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós fomos reformados outra vez. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, ele é o quê? Ele é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que fizeram novas. Ou seja, aquilo que nós fazíamos com nossos corpos antes da vida cristã, antes de entregar a vida a Cristo, não nos pertence mais a nós. Agora o nosso corpo, ele deve ser usado para glorificar, para exaltar e bendizer o nome do nosso Deus.
Então, assim nós precisamos a cada dia nos consagrar mais a Deus por meio do nosso corpo. E qual é a pergunta que surge? É a pergunta de aplicação. Como é que nós temos consagrados os nossos corpos a Deus? Como é que nós temos usado as nossas pernas, as nossas mãos, os nossos olhos, os membros dos nossos corpos para consagrar a Deus? Aí é o Espírito Santo que ele vai falar contigo nesse momento. Porque o Espírito Santo é aquele que mora dentro de você. Então ele sabe o que você faz com o seu corpo. Ele sabe aquilo que através do seu corpo você tem glorificado ou você tem desonrado a Deus. Glorificado ou desonrado a Deus. Irmãos, as nossas pernas que nós temos, os nossos membros que nós temos, tudo isso tem que ser consagrado a Deus. Mas o que é que tem acontecido hoje com os crentes de hoje? Eles usam as pernas para ir para outros lugares que não glorificam e nem consagram a Deus. Usa as mãos, usa os olhos para não glorificar a Deus e nem se consagrar a Deus. Fiquei pensando e estava estudando essa mensagem. Estava pensando, já pensou se fosse na época do Antigo Testamento? Que teria de crente manco aqui, né? Se fosse na época do Antigo Testamento, dente por dente e olho por olho, né? Já pensou se você usasse suas pernas em vez de vir para a escola bíblica dominical, usasse suas pernas para ir para a feira, para fazer outras coisas, e o Senhor cortava a tua perna? Já pensou se você usasse a sua mão, em vez de usar a mão boa, para ler a Bíblia, para orar, e pega a sua mão muitas das vezes para ficar a maioria do dia no celular, ou vendo outras coisas que não edificam? Deus cortasse a sua mão? Já pensou se você fosse ver os seus olhos, coisas que não agradam a Deus na televisão, no YouTube, Deus tirasse a sua visão, como nós seríamos, né, irmãos? Então o apóstolo Paulo diz: acaso não sabeis, vocês não sabem, que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus, e que está em vós, que não tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Ou seja, o nosso corpo não é nosso mais, irmão, não pertence mais a nós. O nosso corpo, ele pertence a Deus, que é o nosso Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer: porque foste comprados por preço, um alto preço, e agora glorificai a Deus no vosso corpo. Então, irmãos, a santificação progressiva, ela só irá acontecer progressivamente se nós nos consagrarmos por meio do nosso corpo a Deus. Porque a santificação é uma ação contínua que Deus opera em vocês através do Espírito Santo. Não é mera aparência, é uma real transformação. Ou seja, o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, por isso nós não podemos entregar as práticas pecaminosas. Vamos ler esse texto aqui. Gálatas, capítulo de número 5. Nós temos aqui as práticas pecaminosas, qual nós já fomos resgatados. Gálatas, capítulo de número 5, nós temos aqui as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos pegar do versículo 16, quando o apóstolo Paulo aconselha os irmãos de Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16, ele vai dizer: digo, porém, andai no Espírito,
e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são postos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Aí aqui estão os versículos que nos interessam. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Olha o que a parte C desse versículo diz: que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, e por isso ele não deve ser entregue a essas práticas pecaminosas. Onde você pode estar pensando, mas pastor, eu não pratico nenhuma dessas práticas, mas os sinônimos dessas práticas com certeza nós praticamos, irmãos. Por quê? Porque falta a nós, Igreja do Senhor, a consagração dos nossos corpos para Deus, para assim nós podermos a cada dia crescer nessa santificação. O Espírito Santo, ele não pode resistir no ambiente sujo e poluído. Ele requer que você se separe do mal. Ele requer que nós viemos a nos separar do mal. Irmãos, por que a igreja contemporânea no dia de hoje não tem crescido? Falta de consagração a Deus. Falta de consagrar o seu corpo a Deus. Falta de buscar a Deus. Parece que as coisas não estão mudando. Parece que as mensagens não têm sido aquela mensagem de transformação para as nossas vidas. Porque, irmão, nós estamos numa santificação progressiva. Então, a cada dia nós devemos pular um degrau dessa santificação. Mas continuam as mesmas coisas. Aqueles que não vêm no culto de doutrina não vêm mais. Aqueles que não vêm domingo de manhã também não vêm mais. Não muda, só vem domingo à noite. No ministério de oração só são aquelas pessoas, falta consagração, irmãos. Para assim a promessa que nós vimos lá de Josué capítulo 3, ele vai dizer: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Será que o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, irmãos? Será que meu esposo tem mudado, minha esposa tem mudado, meus filhos têm mudado? Parece que nós estagnamos na santificação, e ela é progressiva, ela não pode estagnar. Cada dia nós devemos ser melhor e melhor e melhor e melhor e melhor. Mas parece que a cada dia está regredindo, né? Parece que nós estamos naquele bebê ainda, novos convertidos. Irmãos, para nós crescermos nessa santificação, nós precisamos consagrar o nosso corpo a Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, para que possamos ser igreja melhor, para que possamos ser igreja forte, cheia do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo, é o mandamento de Deus, é o mandamento de Deus. Isso me fez lembrar do pastor Augusto Nicodemos, que diz que muitas das vezes a igreja ela quer disciplinar aquele que bebe, quer disciplinar aquele que não vem a um culto, mas poderia disciplinar também aquele que não se enche do Espírito Santo de Deus.
Porque é um mandamento. Se nós não enchermos do Espírito Santo de Deus, nós não vamos crescer progressivamente. Então era para ser disciplinado também, porque é um mandamento. Assim como não pode mentir, não pode beber, também é um mandamento não se encher do Espírito Santo de Deus. Então, nesse dia 28 de abril de 2024, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos nos consagrar o nosso corpo a Deus, porque esse mundo ele é mau, irmãos. Esse mundo ele está nos oferecendo coisas que nos tiram da presença de Deus. Esse mundo está colocando para nós coisas que faz a igreja do Senhor pecar contra Deus. E nós precisamos ter discernimento que esse santuário não é mais nosso. Aqui habita o Espírito Santo de Deus. E nós devemos ter cuidado para onde nós estamos levando esse santuário. O que nós estamos levando esse santuário pegar, esse santuário ver, esse santuário sentir, que não seja em consagração a Deus. O apóstolo Paulo, fechando com esse versículo, ele vai dizer, versículo 20, porque foste comprado por preço agora, 28 de abril de 2024, às 8 horas e 49 minutos. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Então, finalizando, para nós continuarmos a termos essa santificação progressiva, primeiro, renove a nossa mente. Precisamos a cada dia renovar a nossa mente. Não se conformar com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E segundo, consagre o seu corpo a Deus, porque é santuário do Espírito Santo de Deus. Tinha outro ensinamento, mas não vamos deixar para depois do mês da família, porque semana que vem vai começar o mês da família e as mensagens todas vão ser voltadas para as famílias. Então, se o Senhor quiser, quando terminar o mês da família, nós vamos ter outro ensinamento para nos ajudar a nós desenvolvermos a nossa salvação e a continuarmos a progredir em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um elemento da salvação. Quem não foi santificado, quem não anda em santificação, não digo com certeza, eu digo com toda certeza, que precisa tomar uma decisão diante de Deus, porque a santificação é o elemento da salvação. Vamos orar, depois estamos divididos em classes. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, nós convidamos o Teu Espírito Santo, que mora dentro de nós, Senhor, para nos ajudar nesse processo de santificação progressiva, para nos ajudar, Senhor, se estamos vivendo aquilo que a Tua Palavra tem nos ensinado, que é de consagrar o nosso corpo ao Senhor, Pai. Teu Espírito Santo é aquele que mora dentro de nós, sabe todas as coisas, Senhor. Ainda que nós queiramos esconder, mas o Teu Espírito Santo, que é onipresente, onisciente, onipotente, sabe todas as coisas, Senhor. E queremos pedir perdão do Senhor se temos usado nossos corpos, os membros dos nossos corpos, para desonrar o Senhor, Pai. Mas pedimos que o Senhor nos ajude
para que possamos consagrar o nosso corpo ao Senhor, porque ao fazermos isso, nós temos a promessa que o Senhor irá fazer maravilhas nas nossas vidas, de uma vez que nossos corpos possam estar consagrados ao Senhor, que é o dono dos nossos corpos, Senhor. Então nos ajude, Senhor, a andarmos em santidade. Nos ajude a sermos a luz e o sal dessa terra para esse mundo que precisa de um bom testemunho, para esse mundo que precisa de luz, que anda em trevas, que nós sejamos essa luz e esse sal, e pela pregação do Teu Evangelho, pelo testemunho de vida que temos, possamos, Senhor, a cada dia ganhar almas para o Senhor. Senhor, aviva a Tua igreja, por meio do Teu Santo Espírito, para que se levante, para que se desperte para a Tua volta, Senhor. Está tão próxima, e nós como igreja do Senhor possamos estar puros, preparados para o Senhor vir nos buscar. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Estamos divididos em classes.